Capítulo 72. Contra a raça dos demônios, parte 2. Superar limite, uma habilidade que temporariamente triplica o status base usando o poder mágico, contudo, ela literalmente quebra os limites do usuário. Assim, a habilidade não pode ser usada por um longo período e o usuário vai ficar enfraquecido proporcionalmente ao tempo em que a habilidade esteve ativa. Isso se deve devido à severa fadiga e resulta na incapacidade de usar até mesmo metade do poder original do usuário. Dessa forma, o tempo e o lugar para usar esta habilidade de última instância devem ser considerados com cuidado. Devido à força e recuperação das feras mágicas, Kouki julgou que a moral de seus companheiros iria despencar se isto continuasse. Então ele usou o superar limite para derrotar imediatamente o Corvo Branco e a mulher da raça dos demônios. Com a declaração de Kouki do superar limite, luz puramente branca envolveu seu corpo. Ao mesmo tempo, o sósia do Brutal, cujo ataque de clava foi contra-atacado de novo, não notou a mudança em Kouki. Kouki, ó desejo em forma de espada, carregue a luz e despedace meu inimigo, espada de luz. Kouki inclinou seu corpo para frente para desviar da clava do monstro que parecia um Brutal. Ele então imediatamente atacou de baixo usando sua espada sagrada, que se estendia por causa da lâmina de luz. Ele cortou o inimigo antes de usar a espada de luz, e embora ele tivesse recebido uma ferida grave, não era algo fatal. No entanto, desta vez, ele estava usando o superar limite, que triplicava seu status, e com o efeito da espada de luz, o sósia de Brutal foi diagonalmente cortado em dois, como se fosse feito de manteiga. Um instante depois, o corpo do monstro parecido com um Brutal se deslocou diagonalmente e bum! Ele desmoronou com um som cru. Kouki colocou força em suas pernas e imediatamente acelerou ferozmente contra a mulher da raça dos demônios. Nada obstruiu o espaço entre Kouki e a mulher. Apesar de ser dito que a raça dos demônios era uma raça superior em termos de magia, era tarde demais para ela fazer qualquer coisa. Com isto, ela seria atingida junto com o Corvo Branco, fim da história. Todos pensavam assim. Nesse momento, Quimeras Gura Aharir. Kouki, que havia 6 espaços desfocados e eles atacaram Kouki enquanto rugiam alto. Como as quimeras estavam atacando simultaneamente de todos os lados, Kouki instintivamente ergueu uma voz de espanto e seus olhos se arregalaram. Ele imediatamente desacelerou, desviando do ataque da frente e usando a espada sagrada para cortar a quimera atacando de sua direita. Em seguida, ele acreditou no desempenho da armadura sagrada e suportou o ataque mortal que recebeu em suas costas. No entanto, essas eram as únicas ações que ele poderia tomar. As garras da quimera à sua esquerda atingiram seu ombro. Ele voou para fora do cerco quando a última quimera subitamente pulou, enterrando suas garras da perna dianteira nos ombros de Kouki e o prendendo. Kouki, Aki! Um grito escapou por seus dentes cerrados. Ele mal foi capaz de deter a quimera que estava a ponto de perfurar suas presas em sua nuca com a espada sagrada. Com garras arranhando seus ombros, o poder para bloquear as mandíbulas foi reduzido. Kouki, que já tinha superado seu limite, estava gradualmente sendo encurralado, e ele não poderia reunir poder o suficiente. Kaori, ó luz da graça, traga sua cura e alerta para este lugar, esplendor celestial. Selo coercivo. Vendo Kouki em tal emergência, Kaori prontamente ativou feitiços da magia de cura. Esplendor Celestial era uma magia de cura de nível intermediário com um único alvo. Seu efeito era maior do que a magia Tempo Celestial que ela usou mais cedo para curar várias pessoas. Contudo, as garras da quimera estavam se afundando nos ombros de Kouki, então ele não seria curado se as coisas continuassem assim. Portanto, ela ativou uma magia restritiva de nível intermediário do elemento da luz, selo coercivo, ao mesmo tempo em que ela ativava a magia de cura. Selo coercivo era uma magia que produzia uma gaiola de luz ao redor do objeto confinado. Kaori usou essa magia em Kouki. A gaiola de luz instantaneamente se expandiu ao redor de Kouki e empurrou a quimera para longe. Com as garras saindo de seus ombros, o esplendor celestial demonstrou seu efeito e as feridas de Kouki foram instantaneamente curadas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas da retaguarda, como Suzu e o grupo de trás que estavam lutando contra a quimera e a tartaruga de 6 pernas, estavam disparando ataques mágicos contra as quimeras atacando Kouki. Contudo, a distância era grande demais e eles não poderiam conseguir uma boa mira. Mesmo quando eles tinham os efeitos do perímetro celestial de Kaori, eles ainda foram incapazes de causar grandes danos às quimeras.
Ainda assim, eles foram capazes de conseguir tempo para Kouki recuperar seu equilíbrio. Em seguida, ele preparou sua espada sagrada, começou um encantamento e disparou para contra-atacar quando ele ficou completamente curado. Kouki, lâminas de 4 asas crescentes. Ele atacou com a espada sagrada, fazendo uma curva no ar, e 4 cortes de luz apareceram do espaço onde ele realizou o golpe. As quimeras que eram os alvos sentiram a crise dentro da ação de Kouki fortalecido pelo superar limite, e imediatamente pularam para desviar. No entanto, Kaori Capture eles conter. Com um encantamento mínimo, Kaori ativou uma magia de contenção de nível intermediário do elemento da luz conter. Inúmeras correntes de luz pularam nos pés das quimeras que desviavam do ataque e se prenderam ao redor de seus pescoços e pés. Embora não fosse difícil escapar com a força que as quimeras possuíam, elas foram detidas por um momento e não puderam desviar. Como resultado, as 4 quimeras foram diretamente atingidas pelas lâminas crescentes e morreram enquanto o sangue se espalhava pelo local. Kouki encarou e apontou sua espada sagrada contra a mulher da raça dos demônios. Kouki, que lastimável, seu último recurso foi ineficaz contra nós. Agora não há mais nada para te proteger. Ao ouvir as palavras de Kouki, a mulher da raça dos demônios olhou dubiamente. Não, ela olhou para Kouki com espanto. Em sua mente ela pensou, por que é necessário que ele declare isso agora? Não seria melhor para ele me atacar imediatamente? Embora a mulher da raça dos demônios estivesse encurralada, sua atitude tranquila irritou Kouki. Primeiro, ela soltou quimeras, em seguida, monstros parecidos com brutais, e agora quimeras mais uma vez. Esses ataques surpresa também era a fonte de sua irritação. Você só usou ataque surpresa e não lutou de forma justa. Aliás, você só está assistindo. Que covarde! Kouki gritou. Mulher, bom, esse não foi meu último recurso. Kouki, isso é só um blefe. Mulher, de qualquer modo, esqueça sobre se isso é ou não um blefe. Mas o que você irá fazer depois que você repelir todos esses? Eu confirmei seu poder assim como o dos apóstolos hereges, então eu não tenho mais nenhum assunto a tratar com você. Kouki, o Kivok. Kiaaya. Kouki HH. A mulher da raça dos demônios disse enquanto passava pelo incômodo de lançar seus cabelos para o lado, quando um grito apareceu atrás dele no momento em que Kouki estava a questionando. Kouki reflexivamente olhou para trás e o que entrou em seu campo de visão foram 5 sósias de brutais e quimeras. Além disso, havia um lobo negro com 4 olhos que ele nunca viu antes e que estava carregando em suas costas um gato negro de 60 centímetros com 4 tentáculos. Eles simultaneamente atacaram seus companheiros e Kouki pôde ver o espetáculo onde os tentáculos do gato negro perfuraram o flanco de um de seus melhores amigos no grupo, de Nagayama Nomura Kintaro. Aquela que gritou foi Yoshino Mal, mais uma integrante do grupo de Nagayama. Endo, Kintaro. Maldito, não se empolgue. Ayako e Mal, se acalme. Eu vou curar ele. Um integrante do grupo deles, Endo Kozuki, cortou o tentáculo que perfurou Nomura e encarou o gato negro com olhos ardendo de fúria. Nomura caiu e soltou uma voz angustiada, o que deixou Yoshino boquiaberta, mas apenas para ser repreendida por Tsuji Ayako, que imediatamente ativou sua magia de cura. Foi uma bênção ela ter terminado seu encantamento antes que o tentáculo cortado por Endo se curasse. Kouki, ainda mais. Assim que ele olhou para trás, Kouki soltou uma exclamação de surpresa porque havia novos reforços que apareceram sem o conhecimento dele. Mulher, o efeito da magia peculiar da quimera, camuflagem, ativa em quem quer que ela toque. Ou você não pensou que isso era possível? Olhe, há mais delas. Kouki AKH. A enorme quantidade de feras mágicas que subitamente apareceu reverteu a situação, e Kouki e seus companheiros eram agora aqueles inferiores em termos de números. Vendo isso, Kouki rapidamente se virou para trás. Para Kouki, a mulher da raça dos demônios o entregou o segredo do efeito da camuflagem das quimeras e revelou ainda mais feras mágicas. 10 dos lobos de 4 olhos e gatos negros apareceram atrás dela e dispararam contra Kouki. Kouki, Os tentáculos dos gatos negros se estenderam com uma velocidade extraordinária e atacaram Kouki de todas as direções. Kouki fez uma rotação completa para cortar os tentáculos que se aproximavam usando a espada sagrada, mas um dos gatos negros conseguiu se aproximar do lado dele e tentou atingi-lo. Ele estava mirando o rosto de Kouki, então o gato negro saltando não deveria ser capaz de desviar de seu ataque no ar. Kouki disse -1.
quando se convenceu da morte da fera mágica. Contudo, sua convicção foi facilmente anulada no momento seguinte. De alguma forma, o gato negro deu um mortal no meio do ar e desviou do ataque de Kouki. Em seguida, garras afiadas que não combinavam com o físico do gato miraram o pescoço dele. Kouki mal foi capaz de mover sua cabeça e esquivar do ataque, mas ele foi incapaz de responder ao ataque do lobo de 4 olhos que chegava atrás dele, devido à quebra de seu equilíbrio. Isso não resultou em um ferimento sério devido à defesa de sua armadura e à força que excedia seu limite. Ele então saltou para longe com força e voltou para seus companheiros. Com isso, as feras mágicas anormalmente poderosas cercaram o grupo de Kouki. Todos tentavam lutar desesperadamente, mas o que era ainda mais problemático era o fato dos inimigos repentinamente aumentarem em número e estarem cooperando. Além disso, o Corvo Branco iria imediatamente curar as feras mágicas se elas não morressem com um golpe. Embora a vanguarda de certa forma conseguisse evitar o colapso do grupo, graças à cura contínua de Kaori e à outra curandeira, Sujayako, eles ainda não poderiam fazer nada para escapar desta situação. Kouki causava dano aos inimigos usando o poder que ele obteve do superar limite, mas se tornou impossível para ele atacar as feras mágicas com sua tática de bater e correr enquanto cooperava com os outros. Com movimentos de alta velocidade comparáveis aos sem batida de Shizuku, o gato negro e o lobo de 4 olhos possuíam uma habilidade chamada predição e tinham um excelente trabalho de equipe, o que resultava na evasão do que deveria ser a causa de um ferimento mortal. Eles tentaram responder desesperadamente, mas sombras de desespero começaram a tomar as expressões dos estudantes. Esse sentimento aumentou ainda mais graças à participação da mulher da raça dos demônios na batalha. Mulher, o lagarto de olho dourado dormindo na profundeza da terra, o rei do olho mágico nascido neste mundo, aquele que traz a maldição da escuridão com sua visão. O que eu busco é a prisão eterna e infindável de escuridão. Nem terror, nem desespero, nem tristeza, para trancar meus inimigos com aqueles olhos, e o que permanece será a morte, apenas esculturas frias de punição. Esmague tudo e os devolva para a terra. Prisão final. Logo após o canto ser terminado, um orbe cinza apareceu da mão esticada da mulher da raça dos demônios e voou em direção ao grupo de Kouki desenhando uma parábola. Apesar do orbe não poder ser considerado rápido, não havia ninguém no grupo de Kouki que não poderia desviar do ataque. Com apenas um olhar, não era realmente uma magia magnífica, mas aquele que teve seu abdômen perfurado pelo tentáculo, Nomura Kentaro, que já estava pálido por causa da perda de sangue, ficou ainda mais pálido. Ele berrou: Nomura, KH. Merda. Taniguchi, pare aquela coisa. Use sua barreira. Suzu-e. Entendido. Traga um santuário que não permitirá que o inimigo de Deus passe. Interrupção sagrada. Nomura, que estava em seu limite, deu a ordem, e Suzu usou um encantamento curto para invocar uma magia defensiva de nível elevado do elemento da luz. A barreira brilhante criou uma espécie de domo e cercou o grupo de Kouki. Como a interrupção sagrada não tinha uma função para detectar amigo ou inimigo, havia muitas feras mágicas dentro da barreira em forma de domo. Não apenas essa era uma forte magia, ela também tinha uma elevada taxa de consumo de poder mágico. Essa era a razão para essa habilidade não ser usada com frequência em lutas insignificantes. Entretanto, o grito de Nomura avisou do perigo da magia ativada pela mulher da raça dos demônios, assim, no mínimo, ela queria usar uma barreira mágica poderosa e imediatamente escolheu a interrupção sagrada. O orbe rodopiante cinza rapidamente colidiu com a barreira logo depois que Suzu expandiu a interrupção sagrada. O orbe cinza tinha pressão e força imensas que contradiziam sua aparência e foi capaz de romper a barreira. Para não deixar a magia atravessar, Suzu apertou seus dentes e desesperadamente resistiu à sensação de seu poder mágico sendo consumido. Assim como se eles tivessem recebido uma ordem da mulher da raça dos demônios, os movimentos das feras mágicas mudaram. Várias delas começaram a mirar Suzu simultaneamente. Eri Suzu. Nomura, protejam Taniguchi. Eri disparou sua magia para obstruir o monstro em forma de brutal que se aproximava enquanto gritava o nome de Suzu. Com Suzu no centro, havia Eri com Saito Yoshiki e Kondo Reishi lutando contra uma quimera e um lobo de 4 olhos no lado oposto dela. Nomura foi para o lado de Suzu. Contudo, um gato negro subitamente apareceu da abertura na defesa deles indo em direção a Suzu,
que não poderia se mover para manter a interrupção sagrada. Nomura imediatamente ativou a lança de pedra e a inclinou no chão. Porém o gato negro estava zigue-zagueando no meio do ar, entortando seu corpo para desviar da lança feita de pedra e lançando todos os seus tentáculos. Nomura e Taniguchi. Suzu Kage. Nomura gritou o nome de Suzu para avisá-la, mas era tarde demais. Os tentáculos instantaneamente perfuraram o estômago, a coxa e o braço direito de Suzu enquanto ela tentava desviar. Seu corpo pequeno foi capturado e jogado para o lado com muita força. Com sangue respingando, as costas de Suzu atingiram o chão e sua respiração foi roubada. Então ela gritou devido à incapacidade de aguentar a dor severa no momento que ela recuperou seu fôlego. Suzu Zaaog. Kaori Suzu-chan. Eri Suzu. Ouvindo sua voz agonizante, Kaori e Eri instantaneamente gritaram o nome de Suzu. Apesar de Kaori tentar focar sua mente para ativar magia de cura, a barreira brilhante que Suzu fez desapareceu antes. Nomura todos, se afastem daquele orbe. Nomura avisou os outros com uma voz cheia de frustração. Contudo, até agora, nenhuma magia podia rivalizar com a defesa inexpugnável de Suzu, interrupção sagrada. Foi por isso que o aviso dele foi lento demais. Com o desaparecimento da barreira, o orbe rodopiante cinza voou ferozmente, se esmagou contra o chão e explodiu sem fazer som, espalhando fumaça cinza no ambiente espantosamente. Saito, Kondo e Nomura correram em direção a Suzu que tinha caído em agonia nas proximidades. A fumaça cinza imediatamente os envolveu. Não havia sombras de feras mágicas. Todas elas simultaneamente se afastaram. A fumaça cinza continuou a se expandir e tentou tragar Kouki e os outros. Kouki, venha, ó vento! Bomba de vento! Kouki imediatamente usou magia do vento para criar uma ventania que empurrou a fumaça cinza para fora da sala. Talvez porque ela foi criada com magia, a fumaça não foi facilmente jogada para fora da sala diferente de fumaça comum, mas como a magia de Kouki foi fortalecida graças ao superar limite, ele teve sucesso em jogar a fumaça, depois de um pouco de esforço, para dentro da passagem do calabouço. No entanto, o que sobrou da fumaça foi... Eri não pode ser Suzu. Kaori Nomura-kun. Kouki Saito. Kondo. Saito e Kondo foram completamente petrificados e ficaram incapazes de falar, enquanto Suzu teve a metade inferior de seu corpo petrificada e Nomura, que cobriu Suzu, ficou com o lado esquerdo de seu corpo petrificado. Saito e Kondo foram petrificados com expressões de espanto porque eles não podiam entender o que aconteceu. Suzu, cuja metade inferior foi petrificada, juntamente com a dor severa, perdeu sua consciência com uma expressão de completa dor. Por outro lado, aquele que protegeu Suzu, Nomura, tinha o dano mais insignificante, mas ele ainda soltou um gemido de dor enquanto apertava seus dentes parecendo estar resistindo a uma dor aguda. O dano de Nomura foi o menor porque ele era um mago da terra. Possuindo a mais alta aptidão com o atributo da terra, era natural que ele tivesse mais resistência contra magias desse elemento. Além disso, Nomura viu através da magia da mulher da raça dos demônios em um instante porque ela era do elemento da terra, algo que ele tinha estudado. A magia ofensiva de nível elevado, prisão final. Era uma magia complicada que espalhava fumaça cinza petrificante. Mesmo se fosse apenas um leve toque, a magia iria gradualmente invadir o corpo até que o alvo fosse completamente petrificado, e a única ação para prevenir isso era criar uma barreira que teria que funcionar até que o efeito passasse, ou usar uma magia poderosa para se livrar da fumaça. Ademais, a barreira também seria petrificada a menos que fosse uma de alto nível, e a fumaça também só seria lançada para longe com o uso de magia de alto nível. Kouki maldita! Como se atreve? Kouki mostrou uma expressão enfurecida por causa do desastre que caiu sob seus companheiros. Kouki, que estava envolto em uma luz brilhante devido ao efeito do superar limite, começou a brilhar ainda mais forte. Ele parecia que iria disparar contra a mulher da raça dos demônios a qualquer momento. Contudo, Shizuku agiu como uma trava para Kouki quando ela gritou com uma voz de advertência, em seguida o dizendo para se retirarem com todas as suas forças. Shizuku, pare. Kouki, vamos recuar. O caminho para a retirada está livre agora. Kouki Aku. Depois do que aconteceu, como eu posso fugir? Entretanto, com sua fúria ao ver seus companheiros sendo feridos, Kouki encarou Shizuku e se opôs ao plano de recuar.
A pressão liberada por Kouki foi lançada na direção de Shizuku, mas ela recebeu isso como se não fosse nada, e o pressionou com uma expressão séria. Shizuku, escute. Kaori com certeza vai curar eles. Contudo, isso vai levar tempo. Também há a possibilidade de ser tarde demais se nós formos lentos para tratá-los. Assim, é necessário nos retirarmos agora e nos recuperarmos. Além disso, nós estamos com 3 pessoas a menos agora, então, se você sair correndo, não seremos capazes de suportar o próximo ataque. Nós seremos completamente aniquilados. Kouki Ugi, mas... Shizuku, junto a isto, não está quase na hora em que seu superar limite chega em um momento perigoso? Nesta situação, será realmente o fim se Kouki ficar enfraquecido. Por favor, se acalme. Todo mundo também sente o mesmo que você. Escutando as palavras lógicas de sua amiga de infância, Kouki hesitou enquanto mordia seus lábios quando notou o sangramento no canto dos lábios de Shizuku, e ele sentiu sua cabeça quente esfriar. Shizuku também estava abatida. Antes que ela percebesse, ela teve seu lábio cortado. Seus importantes companheiros estavam acabados e, se possível, ela queria imediatamente derrotar seu inimigo. Kouki, ok. Todos, hora de recuar. Shizuku, Ryutaro. Por favor, resistam só mais um pouco. Shizuku, conte comigo. Ryutaro, pode deixar. Kouki empunhou sua espada sagrada e começou um longo encantamento. Até agora ele não usou nenhum encantamento longo porque isso não ajudaria na situação anterior deles. Entretanto, essa era agora a magia perfeita para limpar o caminho da retirada deles. Porém, era necessário para ele confiar sua defesa para Shizuku e Ryutaro porque ele ficava completamente indefeso quando estava recitando o encantamento. Em outras palavras, eles teriam que enfrentar as feras mágicas mirando Kouki. Naturalmente, mesmo se Shizuku e Ryutaro não pudessem lidar com elas, os dois ainda iriam desesperadamente lutar com considerável vigor mesmo com ferimentos. Mulher, você acha que eu vou deixá-los escapar? Quando ela disse isto, a mulher da raça dos demônios ordenou que as feras mágicas bloqueassem a passagem atrás do grupo de Kouki. Então ela começou a recitar a magia com Kouki como seu alvo. Contudo, foi então que algo anormal começou a acontecer com a mulher da raça dos demônios. Quimeras Roar. Mulher, Kaga. Por quê? De alguma forma, 5 quimeras que deveriam ser suas aliadas estavam atacando a mulher. Enquanto ficava surpresa com seus olhos arregalados, ela imediatamente se recuperou e usou um canto curto para ativar sua magia. Densas nuvens de poeira se tornaram lâminas rodopiantes com a mulher no centro, cortando 2 das quimeras que atacavam. Os ataques das quimeras restantes foram evitados ao ela se lançar para longe usando as nuvens de poeira. A mulher da raça dos demônios gritou, porque eu estou sendo atacada. Ela ficou agitada enquanto encarava as quimeras que a atacavam. Então ela notou algo. Todas as quimeras tinham partes de seus corpos destruídas. Havia uma que estava sem cabeça e uma com uma profunda cicatriz em seu corpo que ainda tinha sangue escorrendo mesmo agora. Mulher, elas... Exatamente como a mulher da raça dos demônios percebeu, as 5 quimeras que a atacavam eram aquelas derrotadas por Kouki. As quimeras que deveriam estar mortas se levantaram e atacaram ela. A situação era irreal até para a mulher da raça dos demônios que se lembrou de uma certa magia e murmurou, não me diga que... Eri, eu não permitirei que você atrapalhe Kouki-kun. Assim que ela gritou isso, Eri balançou sua mão como se tivesse um bastão, e fez os corpos das quimeras cercarem a mulher da raça dos demônios. Mulher, TCH. Necromante, eu não recebi essa informação. A mulher tinha realizado algumas investigações prévias antes de esperar para emboscar o grupo de Kouki. Em suas informações não havia menção a alguém capaz de usar uma magia extremamente difícil como a necromancia, então esta situação era completamente inesperada. Isso aconteceu porque, mesmo que Eri tivesse sua classe como necromante, ela era ruim com isso e nunca usou necromancia em um combate real, mas agora este fato trabalhou a seu favor. Mesmo que eu seja ruim com ela, eu só tenho que superar isso. Eri pensou enquanto encarava a mulher da raça dos demônios com um olhar poderoso e habilmente manipulava as quimeras como se não fosse sua primeira vez fazendo isso em um combate real. Entretanto, ela só estava conseguindo um pouco de tempo ao invés de derrotar a mulher da raça dos demônios. Enquanto isso, Kaori usou foco e 10.000 céus em Suzu. Entre os integrantes do grupo, Suzu era a que estava na situação mais urgente, o que foi o motivo para ela decidir focar na cura de Suzu primeiro.
10.000 céus era uma magia de cura de nível intermediário do elemento da luz capaz de curar estados anormais. Contudo, a magia de petrificação era uma magia consideravelmente forte, e ela não pôde curá-la por completo. Embora os buracos em seu abdômen e braço fossem imediatamente curados, ela perdeu uma considerável quantidade de sangue. Ela estava em uma situação tão crítica que precisava de descanso imediato. Também era necessário curar o buraco em sua perna no momento que sua petrificação fosse desfeita. Nomura, com o lado esquerdo de seu corpo petrificado, estava recebendo o empenho diligente de Sujayako para ser libertado de seu estado anormal. Sujayako tinha uma grande aptidão com magia de cura, mas o fato de que Nomura tinha alta resistência contra a magia da terra deixou sua taxa de recuperação consideravelmente mais rápida. Sua perna petrificada já tinha sido curada. Entretanto, mesmo com isso, Sujayako só poderia apertar seus dentes quando ela deu uma espiada em Kaori balançando sua varinha branca. Embora a classe das duas fosse a mesma, curandeira, Kaori estava obviamente acima em termos de capacidade. Kaori estava usando magia para simultaneamente curar Suzu, que tinha ferimentos mais sérios do que os de Nomura. Além disso, ela algumas vezes usava magia de cura em Shizuku e Ryutaro, que estavam em uma batalha para proteger Kouki. Era um feito impossível de ser imitado por Ayako. Ela estava impressionada e se sentiu miserável porque não poderia curar todos os seus aliados quando estava em uma situação difícil. Embora Nomura parecesse querer dizer algo para Ayako a respeito do que ela estava sentindo, ele pensou que não era o momento correto. Então ele suportou a dor e murmurou um encantamento. Com sua força de combate diminuindo e Kouki fora de combate, Iyama e Nakano estavam cobertos de feridas enquanto eles enfrentavam muitas feras mágicas. Do outro lado, o grupo de Nagayama e Eri, que estava protegendo as duas curandeiras, notou que eles tinham quase chegado a seus limites. Com o cenário atual, seria preciso apenas alguns minutos antes que eles ficassem completamente exaustos. Lu se concentrou na espada sagrada de Kouki, mas Nakano, que estava a ponto de chorar a qualquer momento, entrou em pânico quando ele pensou que isto fosse um ataque suicida. Os integrantes do grupo apreensivamente esperaram pelo momento, que finalmente chegou. Kouki, aqui vou eu. Dilúvio celestial. Uma linha cintilante foi disparada da espada sagrada, apontada para cima. A luz explodiu e se espalhou antes do teto, caindo contra as feras mágicas que o cercavam como meteoros. O dilúvio celestial era um ataque mágico do elemento da luz que voava acima dos inimigos e podia localizar vários alvos e atacá-los simultaneamente. Seu poder não era tão alto já que sua força era distribuída entre as luzes dispersas, e era originalmente usado para acabar com grupos de monstros fracos. Mas no estado do superar limite, esta magia de bombardeio era o suficiente para limpar as feras mágicas no 50º andar. Porém, as feras mágicas anormalmente poderosas trazidas pela mulher da raça dos demônios não receberam dano bastante, como era esperado, e no máximo, elas apenas foram lançadas para o mais longe possível de seus companheiros. Mas isso era o suficiente para Kouki. Ao criar uma abertura, seus companheiros seriam capazes de recuar enquanto a mulher da raça dos demônios ainda estava ocupada com as quimeras controladas por Eri. Confirmando isso, Kouki demonstrou a característica da magia que tinha um encantamento ridiculamente longo. Kouki convergir. Como se caíssem do céu, a chuva de luz que fez as feras mágicas recuarem temporariamente, mais uma vez convergiu para a espada sagrada. O espetáculo onde os meteoros convergiram enquanto deixavam para trás trilhas de luz foi uma cena realmente fantástica. Kouki empunhou a espada sagrada em linha reta, e ela brilhou como se estivesse envolta pela luz contra as feras mágicas que se posicionaram diante da passagem que seria o caminho de retirada dele e de seus companheiros. Com um grito de guerra, ele puxou o último gatilho da série de magias. Kouki, garras do dilúvio celestial. A seguir, inúmeros meteoros caíram como um bombardeamento quando ele empurrou a espada sagrada para a frente. Mesmo que parecesse o mesmo ataque anterior, esse tinha muito mais poder já que Kouki usou seu trunfo, o poder do céu, e naturalmente, o ataque varreu as feras mágicas que fechavam o caminho de retirada dos estudantes. Normalmente, mesmo que ele quisesse usar o poder do céu, o encantamento era longo e ele não queria que Shizuku e Ryutaro o protegessem mais do que o necessário. Ainda assim, garras do dilúvio celestial era a melhor técnica que ele tinha na situação atual.
A torrente de luzes parecida com uma chuva de meteoros seguiu direto em direção às feras mágicas que bloqueavam o caminho, e causou inúmeras explosões simultâneas no momento do impacto. O bombardeamento, que consistia de várias balas de luz, explodiu como se fosse uma bomba de fragmentação. Os impactos consecutivos resultaram na quebra do equilíbrio das feras mágicas enquanto elas eram atiradas para longe. Feras mágicas, roar! As feras mágicas gritaram enquanto fechavam seus olhos. Garras do dilúvio celestial tinham um efeito adicional, cegueira, causada ao se olhar para os clarões. A poderosa luz gerada tão próxima deles queimou suas visões. Esfregando seus olhos com as costas de suas patas, as feras mágicas se debateram cegamente. Essas feras mágicas já tinham saído do caminho do grupo de Kouki. Um caminho se abriu diretamente para a passagem. Kouki agora. Vamos recuar. Com a ordem de Kouki, todos se moveram simultaneamente. Nagayama carregava os petrificados Kondo e Saito em seus ombros enquanto Endo carregava a desmaiada Suzu. Mesmo que seu braço esquerdo ainda estivesse petrificado, Nomura se levantou sozinho, suportou a dor e começou a correr em direção à passagem. Mulher, TCH. Não deixem que escapem. Capturem eles. Enquanto lutava com as últimas duas quimeras, a mulher da raça dos demônios ordenou isso às feras mágicas ilesas. As feras mágicas se moveram como instruídas e começaram sua perseguição. Quimeras, lobos de 4 olhos e gatos negros, todas eram feras mágicas com pés velozes, e a distância entre eles e o grupo de Kouki foi encurtada em pouco tempo. Foi nesse momento que Nomura se virou. Com um rosto de dor, ele esticou sua mão direita e revelou um sorriso destemido. Nomura, nem mesmo pense que eu serei derrotado em magia da terra. Aqui está a minha vingança. Prisão final. O mesmo orbe rodopiante cinza, exatamente como a magia disparada pela mulher da raça dos demônios, saiu da mão de Nomura. O orbe mágico transmitindo fumaça petrificante colidiu com as feras mágicas que se aproximavam. Quando a mulher da raça dos demônios ativou a prisão final mais cedo, mesmo sem ela ter dito nada, as feras mágicas imediatamente se afastaram. Foi por isso que Nomura imaginou que as feras mágicas podiam sentir o perigo que residia no feitiço, e recitou seu encantamento em preparação para usá-lo em seus perseguidores enquanto eles recuavam. O que Nomura concluiu se provou verdade. No momento que o orbe cinza foi lançado, as feras mágicas que corriam imediatamente pisaram no freio e começaram a pular para trás para se afastarem e voltarem para sua localização anterior. Ao mesmo tempo, a fumaça se tornou uma cortina de fumaça ocultando as figuras de Kouki e seus companheiros enquanto eles recuavam. Além disso, Endo usou magia para apagar os rastros de poder mágico e os traços de seus cheiros. A classe de Endo era assassino, então ele tinha um talento natural com magia furtiva, e as feras mágicas provavelmente seriam incapazes de persegui-los. A entrada da sala anterior já parecia menor atrás deles, e quem sabe fossem apenas suas imaginações, mas uivos assustadores de feras mágicas pareciam estar ressoando. O grupo de Kouki ficou abalado por causa de seus corpos surrados e seus companheiros que não poderiam abrir seus olhos. No entanto, eles também se sentiam felizes por sobreviverem, e continuaram fugindo sem dizer mais nada. Estudantes citados neste capítulo. Nome, classe, descrição. Amanogava Kouki. Herói. O ídolo da escola em que Hajime estuda, tem notas excelentes e era um super-humano bom em todos os tipos de esportes. Endo Kouzuki. Assassino. Aluno que faz parte do grupo de Nagayama Jugo. Iyama Daisuke. Líder da gangue que atormentava Hajime na escola. Tem uma paixão doentia por Kaori. Responsável pela queda de Hajime no abismo. Kondo Reishi. Amigo de Iyama e membro da gangue que atormentava Hajime. Nagayama Jugo. Artista marcial superior. Lutador de judô e segundo maior aluno na classe de Hajime. Nakamura Eri. Necromante. Garota que usa óculos e é amiga próxima de Suzu. Nakano Shinji. Amigo de Iyama e membro da gangue que atormentava Hajime. Nomura Kentaro. Mago da Terra. Aluno que faz parte do grupo de Nagayama Jugo. Saito Yoshiki. Amigo de Iyama e membro da gangue que atormentava Hajime. Sakagami Ryutaro. Lutador de punhos. Melhor amigo de Kouki e o maior aluno da classe de Hajime. Shirazaki Kaori. Curandeira. Considerada a garota mais bonita da escola e apaixonada por Hajime. Taniguchi Suzu. Mestra de barreiras. Garota baixinha e animada que é considerada a mascote da classe.
Sujayako. Curandeira. Aluna que faz parte do grupo de Nagayama Jugo. Yaigashi Shizuku. Espadachim. Melhor amiga de Kaori e amiga de infância de Kouki. Yoshino Mal. Aluna que faz parte do grupo de Nagayama Jugo. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.